Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Nessa aula nós vamos falar sobre o Python e o método iLock de um data frame. Você viu na aula anterior como utilizar o método lock para buscar dados a partir de um label, de um título de uma coluna e uma informação. E dessa vez o método iLock faz algo um pouco diferente. Ele permite você localizar os dados a partir de um posicionamento dos registros. Nós não conseguimos utilizar os labels para poder fazer essa pesquisa. Espero que esteja preparado e esteja preparada, pois vamos começar a aula. Com o nosso Visual Studio Code aberto, vamos criar um novo arquivo, clicando em New File. Essa aula será a aula 31. Nós vamos utilizar aqui a biblioteca Pandas, parte 6. É a sexta aula já em que falamos sobre o Pandas. Dessa vez, nós vamos falar sobre o método iLock. Apesar de ser um método relativamente simples, pois ele utiliza índices inteiros para acessar os dados, vou até colocar aqui a descrição para que você a tenha aí depois no futuro, ele utiliza índices inteiros para acessar os dados. Ele acessa linhas e colunas pela posição, através do índice numérico. E ele inclui o ponto inicial, mas exclui o ponto final ao selecionar dados. Na prática fica muito melhor para nós verificarmos. Nós vamos começar fazendo a importação da biblioteca do Pandas. Import pandas as pd. Nós vamos criar um data frame de novo com base no nosso arquivo notas2. Então pd.readExcel. Nós vamos ler aqui os nossos dados das notas do arquivo notas2.xlsx, um arquivo que já usamos anteriormente em duas aulas. Vou dar aqui um print no data frame apenas para que você possa ver o seu conteúdo. E ao executar o nosso código, você vai perceber que esse data frame ele tem uma coluna chamada nome e outra coluna chamada nota. Poderíamos trabalhar com data frame com múltiplas colunas, não teria nenhum problema. Vamos começar. Prepare-se porque tem muita coisa diferente e boa aqui no método iLock. Eu vou começar fazendo aqui, retornar a primeira linha de um data frame. Se você assistiu à aula anterior do método lock, você sabe fazer isso. Eu vou usar o método print para pegar o nosso data frame, ponto. Usando o método iLock, agora nós vamos passar entre colchetes a posição que eu quero encontrar. Nesse caso, eu quero a posição 0. Lembrando que o índice dos nossos dados ele sempre vai começar com base 0. Pedindo para executar aqui a nossa consulta, você vai ver no final que nós temos os dados do aluno 1, cuja nota é 7 sendo exibida. Então uma forma de exibir a primeira linha de um data frame é essa. Você pode exibir poucas linhas de um data frame, por exemplo, para ver como é que ele está, ao invés de dar um print no data frame completo. Agora vamos lá, eu quero retornar a última linha do meu data frame. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou usar agora o método print, para imprimir o resultado, df.iLock, e dessa vez nós vamos passar como argumento -1. É como se nós começássemos a contagem de baixo para cima. Ao executar o nosso código, você se lembra que a nossa lista ela termina com o ID 135. O resultado está aqui. É o nosso aluno 136 que está na linha 135 com base no nosso índice. Perceba que você pode começar a retornar as linhas de cima para baixo ou de baixo para cima, que não há nenhum problema. Eu gostaria de selecionar várias linhas. Selecionar várias linhas do meu data frame. Usando aqui o print, nós vamos pegar o método dataframe.iLock, vou abrir colchetes e eu quero exibir as 50 primeiras linhas. Basta digitar 2 pontos e 50. O primeiro argumento, quando nós não colocamos, ele equivale ao 0, ou ao primeiro registro. Então eu posso suprimi-lo e colocar os 2 pontos como um separador. Se nós dermos agora um print vazio para separar a linha do terminal, você vai ver na parte de baixo da tela que vamos ter os 50 primeiros registros do nosso data frame. O aluno 1 até o aluno 50. Índices de 0 a 49. Também podemos usar faixas de busca. Então, por exemplo, df.iLock, vou abrir colchetes, eu quero exibir do registro 3 ao registro 15. Nesse caso, lembre-se, registro 3 é a quarta linha e ele vai sempre listar até o índice 14, -1. Clicando em executar, você vai perceber aqui na parte de baixo que nós vamos ver os alunos 4 até 15, ou índice de 3 até 14. Além da seleção de várias linhas, podemos usar o iLock para selecionar os 10 últimos registros.
Você viu o comando para selecionar o último, mas e os 10 últimos? Eu posso usar um print e usar o método iloc, passando entre colchetes o -10 e os 2 pontos. Executando agora essa nossa instrução, você vai perceber que na parte inferior da tela nós vamos ter os 10 últimos registros do nosso data frame. Nós não temos os registros completos. Vamos agora fazer a seleção da primeira linha e da segunda coluna. Eu vou selecionar, então, vamos escrever aqui melhor, selecionar a segunda coluna da primeira linha. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou dar aqui um print, vou até colocar o campo nota para facilitar a sua identificação. df.iloc, vou abrir colchetes, primeiro argumento, linha, quero da linha 0, vírgula. Agora, nesse caso, a vírgula separa o elemento dentro do nosso data frame. Eu quero os dados da segunda coluna. Base 0, segunda coluna, índice é igual a 1. Vou dar um print e vou executar o código. Você vai perceber na parte inferior da tela que a nota é 7. Se voltarmos um pouco aqui à nossa lista, você vai perceber que no nosso primeiro aluno a sua nota é 7. Então essas coordenadas retornam os dados da primeira linha e da segunda coluna. Um método muito simples quando você precisa retornar um dado específico de um registro. Nós vamos selecionar agora as 10 primeiras linhas e a segunda coluna delas. Nós vamos fazer isso também usando aqui um print. Vou passar através do método iloc, abrindo colchetes, 2 pontos, 2. Nesse caso, nós teremos os 2 primeiros registros, vírgula. 2 pontos, 1, nós teremos os dados da coluna. Ao executar aqui o nosso código, você vai perceber na parte de baixo que nós temos aqui. Como eu não coloquei exatamente um limitador, ele trouxe a primeira e a segunda coluna. Eu tenho os dados, ou melhor, desculpe, ele trouxe apenas a primeira coluna com o nome dos alunos. Acabei lendo aqui de forma equivocada a parte de baixo. E como eu escrevi errado, acabei de corrigir também. Depois, eu posso selecionar todas as linhas de uma coluna. Nesse caso, é como se nós fôssemos trabalhar com uma series, né? Que é uma coluna de um data frame. df.iloc, abrindo chaves, vou colocar 2 pontos aqui. Todos os registros, vírgula, coluna 0. O resultado aqui vai ser, vamos executar, apenas a coluna onde consta o nome dos alunos. Não consta mais nenhuma informação. Índice 0, lembre-se disso. Também podemos aí selecionar todas as colunas de uma linha, que é o inverso. Selecionar todas as colunas de uma linha específica. Muitas vezes você vai trazer os dados de um registro. df.iloc. Abrindo aqui colchetes, nós vamos então agora fazer a seleção do registro cuja linha, o índice é 5, nesse caso é a linha 6, 2 pontos. Eu vou trazer todas as colunas. Vou colocar aqui um print e vou executar o nosso código. Você vai perceber aqui na parte de baixo que no nosso índice número 5 nós temos o aluno 6 e a nota 3. Se tivessem outras colunas no nosso data frame, elas seriam trazidas também. Podemos usar o método iloc para modificar também registros. Eu vou modificar a nota do aluno 1, que é o nosso primeiro registro. Para fazer isso, eu vou chamar diretamente o nosso data frame, dataframe.iloc, abrir colchetes e passar as suas referências. Eu quero a linha 0, vírgula, coluna 1. Como eu quero mudar especificamente os dados da nota, nós vamos passar a nova nota aqui para 10. Se eu usar agora o nosso print para imprimir, usando o método loc, que você já aprendeu anteriormente, eu quero visualizar do nosso data frame, coluna nome, os registros do aluno 1. Lembrando que o igual é o símbolo de comparação. Um igual sozinho é o símbolo de atribuição. Na parte de baixo você vai ver que agora a nota desse aluno é 10. Nós fizemos um update no valor a partir do próprio data frame usando o método iloc. E eu posso selecionar um intervalo de linhas e todas as colunas. Vamos usar aqui um print ou vamos usar uma variável, só para você ver que também é possível usar variáveis. Intervalo vai ser igual df.iloc, abro colchetes e vou passar que eu quero os registros cujo índice vão de 1 a 3
vírgula, todas as colunas. Print, intervalo. Vou até colocar um print vazio aqui para separar a nossa linha do terminal e ao executar você vai ver o resultado final. Nós temos os registros de 1 a 3, nesse caso 1 e 2, porque lembre-se, ele sempre vai pegar menos 1 do índice que nós passarmos. Ele não inclui o ponto de referência que colocamos no argumento. Como eu quero todas as colunas, se houvessem 10 colunas, ele traria as 10 colunas desses dois registros. Com isso, concluímos o método iLock. Como você pode perceber, o que parece ser simples é sempre muito poderoso no Python. Por isso, você deve ler a documentação e fazer suas próprias experiências. Essas últimas 2 aulas de Pandas foram muito ricas em detalhes, por isso recomendo que você faça novamente essas aulas para entender muito bem esses métodos de manipulação de dados. Como você percebeu, o método lock e o método iLock podem ser utilizados para localizar registros dentro do nosso data frame. E a combinação de recursos que você viu nessas 2 últimas aulas são incríveis para que você possa ter uma ampla gama aí de possibilidades na manipulação do seu data frame. Espero que tenha gostado dessa aula. Não deixe de praticar os conceitos que você está vendo aqui no curso. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.